Em outubro de 1844, nascia no Reino da Prússia, atual Alemanha, um dos filósofos mais importantes para a filosofia contemporânea. Filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano, Friedrich Wilhelm Nietzsche escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, exibindo certa predileção por metáfora, ironia e aforismo. Eterno retorno. O eterno retorno é uma espécie de movimento circular e repetido de acontecimentos idênticos, tanto em relação ao homem como à totalidade do mundo. Nietzsche põe esta formulação na boca de um demônio. O maior dos pesos. E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela. Mas cada dor e cada prazer, e cada suspiro e pensamento, e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também essa aranha e esse luar entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual lhe responderia: você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria, talvez. A questão em tudo e em cada coisa. Você quer isso mais uma vez, e por incontáveis vezes pesaria sobre seus atos como o maior dos pesos. Ou o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida, para não desejar nada além dessa última, eterna confirmação e chancela. Nietzsche, Gaia Ciência. Este aforismo, relacionado ao eterno retorno, representa o desafio de suportar a ideia de que tudo o que fazemos e tudo o que vivemos se repetirá infinitamente. O peso seria esse ciclo interminável de repetições. A grande questão é: seria possível amar a vida a tal ponto de desejarmos que ela se repetisse exatamente como é, eternamente? A solução de Nietzsche é encontrada no conceito de amor fati. O amor fati é um convite para uma vida vivida com intensidade e paixão, em que cada momento é plenamente experimentado e apreciado. É uma filosofia que nos lembra da preciosidade e da fragilidade da existência humana. Expressão latina que significa amor ao destino ou amor ao fado, amor fati, na filosofia de Friedrich Nietzsche, representa a aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em suas partes mais dolorosas. Pensamentos e ideias de Friedrich Nietzsche. Os pensamentos e ideias defendidas por Friedrich Nietzsche receberam muita influência da tragédia grega. A tragédia é uma forma dramática de literatura que surgiu em meados do século VI a.C. Ela é considerada o primeiro gênero teatral que surgiu no Ocidente e era encenada em festas realizadas em honra ao deus Dionísio, que é o deus responsável pelas forças vitais, pela sensibilidade humana, por aquelas forças mais profundas que alimentam a nossa existência.
O espírito dionisíaco representa o que Nietzsche denomina vontade de poder. Por outro lado, o deus Apolo representa o discurso da razão. Ele é o deus da ordem, o espírito da racionalidade e da lógica. Apolo contempla o pensamento matemático, enquanto Dionísio dá vazão às paixões humanas mais essenciais. Nietzsche tinha a convicção de que, se não fosse o comprometimento com o racionalismo, representado pelo deus Apolo, o espírito humano teria se desenvolvido de modo totalmente diferente, ou seja, sem reprimir a sua natureza dionisíaca. No entanto, o que caracteriza a cultura ocidental foi ter escolhido cultuar o espírito apolíneo e reprimir o dionisíaco, como se o uso da razão e do pensamento lógico fossem os traços preponderantes do ser humano. O filósofo identificou aí o grande equívoco da cultura ocidental, a escolha que comprometeu todo o conhecimento e toda a moralidade construída posteriormente. Crítica ao racionalismo e à verdade em Nietzsche. A origem do racionalismo está situada na antiguidade. Sócrates, Platão e Aristóteles rompem com a visão mítica da realidade, justamente aquela representada nas tragédias gregas que inspiraram Nietzsche. O racionalismo guiou todo o pensamento grego e depois dominou a cultura ocidental. Nietzsche argumentou contra a crença de que, por meio da razão, se poderia atingir um conhecimento superior acerca da existência. As supostas verdades indubitáveis alcançadas pela razão são desmistificadas como simples ilusões. Para Nietzsche, nenhum conhecimento é objetivo o suficiente ao ponto de justificar a exclusão das demais perspectivas. Explicando melhor, Nietzsche considera a verdade e a mentira meras representações produzidas pela razão humana. Aquelas representações que, em um determinado contexto, atendessem a certas exigências, que tivessem utilidade e conveniência para um dado modo de vida, tenderiam a ser disseminadas como verdadeiras. Aquelas que, num dado contexto, se apresentassem como inúteis, inconvenientes ou perigosas para a manutenção de um certo modo de vida, teriam a sua disseminação vetada ou seriam falsidades. Em vez de confiar na razão, Nietzsche adota o perspectivismo. Segundo ele, não existe uma visão objetiva e universal da realidade, como o ponto de vista de Deus sobre o mundo, que incorporaria todas as perspectivas possíveis e não seria em si uma perspectiva. Em vez disso, todas as perspectivas são influenciadas pela posição do observador, seus valores e experiências. Friedrich Nietzsche acredita na arte como uma forma de conhecer a realidade. Não que ela possa oferecer o que a razão não consegue, uma verdade absoluta. No entanto, ele defende que a arte seria capaz de interpretar a realidade acomodando a pluralidade de perspectivas subjetivas que existem sobre ela. E isto estaria de acordo com o critério da vida e sua dinâmica. Friedrich Nietzsche e o niilismo. O niilismo significa a desvalorização e a consequente morte dos valores tradicionais, a dissolução dos princípios e critérios até então absolutos. O niilista rejeita a existência de Deus, da imortalidade da alma, da objetividade da moral, da autoridade da razão, da possibilidade de conhecimento, de um propósito para a vida ou do final feliz da história humana. O filósofo explorou o niilismo como um problema cultural. Ele viu o fenômeno como uma consequência inevitável do declínio do cristianismo e da ascensão do racionalismo na cultura ocidental. Ele argumentava que, à medida que as pessoas abandonavam as crenças religiosas tradicionais, enfrentariam um vazio existencial e moral. Nietzsche estava preocupado com o impacto disso na sociedade e diagnosticou duas formas principais de niilismo: o niilismo passivo e o ativo. O niilismo passivo envolve a resignação diante do vazio e a aceitação da ausência de valores. O niilismo ativo, por outro lado, é uma reação à falta de valores tradicionais e pode levar à busca de novos valores e significados.
Para Nietzsche, a superação do niilismo era uma tarefa vital. Ele acreditava que as pessoas deveriam criar seus próprios valores e significados, em vez de se apegarem a crenças e valores tradicionais que se tornaram obsoletos. Uma das principais propostas de Nietzsche para superar o niilismo era a transvaloração dos valores. Isso implicava em questionar e reavaliar todos os sistemas de valores e moralidade, de modo a criar novos valores que estivessem mais alinhados com a afirmação da vontade de poder de cada um.